Rodando. Estamos ao vivo. Então, vamos. Últimos detalhes antes de começar a nossa leitura. Só um segundinho. Já vamos começar. Vamos muito bem, então aqui já deu tudo certinho, tudo ok. Muito bem, então voltamos, vamos começando devagarzinho enquanto o pessoal vai chegando. Como diz o Rogério Matuque, vai chegando, vai ocupando seu lugar, vai nos se aproximando. Vamos à nossa leitura, já vamos dar bom dia. Deixa eu acertar aqui os detalhezinhos. Vamos lá então. Então, olá a todas, olá a todos, sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas para a nossa aula pública, modalidade de leitura dialogada. Estamos hoje na 20ª, ou como dizia um amigo meu, na 20ª leitura do Marcelo Badaró Matos, A Classe Trabalhadora de Marx ao Nosso Tempo, aos nossos dias. Então, chegamos, como vimos, à 20ª semana, ao número 20 da leitura, e estamos adiante, se não me engano, da metade do livro, eu acho, ou não, acho que não chegamos ainda na metade, mas já avançamos bastante sobre o livro, né? Bastante, estamos indo muito bem. E lembrando, o professor Marcelo Badaró Matos é professor de História do Brasil, da Universidade Federal Fluminense, e viemos fazendo essa leitura já desde o início do ano, mais aproximadamente. Sempre é uma leitura movida pelo Grupo Cairós, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Trabalho e Políticas Públicas, coordenado pela professora Liliana Soares Ferreira, Centro de Educação da UFSM, e sempre os colegas vão se revezando aqui na leitura. Eu que movi a iniciativa tenho estado sempre presente, e também a Luísa Braido, sempre presente. A Luísa Menezes também participa da leitura, outros colegas já participaram, nesse momento estão se havendo com a escrita da dissertação, da tese, e aí acabam ficando de fora em algumas sessões públicas de leitura, mas igualmente muitos acompanham, enfim, né? E então, vamos dar sequência ao nosso texto. Hoje o Escapim vinha participando, ele teve um compromisso, avisou ontem, e eu nem mandei para ele o link do StreamYard. Se ele aparecer aqui, eu mando o link para ele, mas acho que não, ele me disse que não poderia mesmo participar hoje, tá? Mas, colegas, paramos na página 78, né? Eu fiz uma anotação ali, havia uma longa citação de um indiano, né? A respeito, assim, o Badaró ia dando a precariedade do trabalho e ele então relacionava vários países. Deu meia página aos Estados Unidos, no meio da 77 começou a falar da Índia, uma longa citação, e no meio da 79 ele passará a falar da China. Então agora, nesse inicinho aqui, é na página 78, depois da citação, quando ele apresenta números. Esse trecho do texto é extremamente encharcado de dados, então a leitura fica um pouco truncada, porque a gente fica lendo números, mas quem quiser receber o trecho que estamos lendo, eu deixo aqui embaixo, tem lá na bio do YouTube, tem o meu e-mail, é só mandar e-mail, ou me acha no Twitter, me acha no Facebook, e me manda e-mail, me marca por aí, que eu mando o trecho que a gente está lendo escaneado para acompanhar a leitura. Então isso deixa a leitura um pouquinho truncada. Mas essa sequência de hoje me parece que tem menos números, tem várias percentagens que o Badaró sempre segue, mas me parece que é por aí. Então, gostaria da ajuda das colegas, pode ser, Luísa? Você pode começar a leitura hoje? Então tá, vai começando enquanto eu vou ajeitando uns detalhezinhos aqui. A gente está falando sobre a Índia, né? Na página 78. Vamos lá, após a citação. Uma excelente demonstração dessa tendência para a informalização do trabalho nas empresas industriais formalizadas, organizadas, inclusive nas grandes indústrias indianas, identificadas por Sasi Kumar, pode ser encontrado no estudo de Andrew Sanches
sobre a mais icônica entre as grandes corporações industriais indianas, o Grupo Tata. As indústrias Tata são hoje mundialmente conhecidas sobretudo pelas aquisições mais recentes no plano global, como a compra das montadoras britânicas Land Rover e Jaguar em 2008. Sanches estuda as relações de trabalho no período recente nas empresas automotivas do grupo sediadas em Jazeendpur. Os empreendimentos da família Tata tiveram início com a mineração sob a concessão britânica ainda nos anos 1880. Na década de 1910, fundou-se a Tata Iron and Steel Company, TISCO, e para implementá-la, foi construída do zero uma cidade industrial em uma área de selva na região de Sakchi, cujas operações industriais se iniciaram nos anos 1920. A empresa tornou-se símbolo do desenvolvimento capitalista industrial com bases nacionais indianas, sendo apoiada pelas principais lideranças nacionalistas como Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, ainda antes da independência do país. Trabalhar para a TISCO em Jazeendpur representou durante décadas o exemplo de emprego seguro, com recrutamento familiar e alguma rede paternalista envolvendo empresas e moradia no típico modelo Company Town. Com a abertura da economia indiana em 1991 e as reformas neoliberais dos anos 1990, a empresa viu ameaçado seu quase monopólio no setor siderúrgico e metalomecânico automotivo. A saída foi uma reestruturação produtiva radical, com a completa precarização da força de trabalho. Em seu trabalho... Luísa, eu retardei um pouquinho para fazer a interrupção, mas eu gostaria de chamar a atenção para... Eu sublinhei isso de reestruturação positiva. Estamos falando de um país monumental, gigantesco. A China é a principal população, a Índia é o segundo, os Estados Unidos, desculpem a minha ignorância, mas acho que é a segunda maior população, está na casa do bilhão. Os Estados Unidos não chega nem ao meio bilhão, né? Enfim, então a Índia é um país monumental, gigantesco. Então, quando uma empresa dessa se estrutura nacionalmente e move isso que o Badaró está chamando aqui de Company Town, ou seja, uma companhia que emprega aos borbotões pessoas de todo o país, essa empresa é gigantesca, é nababesca. A gente pode pensar, ela não precisa ser maior do que a Índia para ser global. Você pega, por exemplo, uma empresa que alcança a China inteira, por exemplo, ela não precisa sair da China para alcançar o que muitas empresas americanas têm que sair dos Estados Unidos, ocupar a América, um pedaço da África para conseguir. Então basta que eles fiquem nos seus países para que sejam monumentais. Então quando o Badaró está falando aqui bem embaixo, na 78, de reestruturação positiva, reestruturação produtiva, a reestrutura é uma nova reengenharia das plantas industriais em nível nacional. Isso é gigantesco. Uma empresa, quando é forte na Índia, ela é forte no mundo. Uma empresa, quando é forte na China, ela é forte no mundo. E não necessariamente quando ela é forte nos Estados Unidos, ou na Rússia, ou na Alemanha, ela é forte no mundo. Então eu queria chamar a atenção para esse detalhe, tá? Mas por favor. Vamos lá. Em seu trabalho, Sanches demonstra como as empresas Tata foram bem-sucedidas em reconfigurar-se mediante a quebra completa da organização coletiva dos trabalhadores, especialmente pela via da precarização da força de trabalho, mas também mediante relações de legalidade duvidosa com agentes do poder público e de ligações nebulosas com o crime organizado local. Ou seja, as indústrias, as empresas nacionais, sobretudo quando a democracia não é aberta, como é o caso que nós vivemos no Brasil hoje, é preciso que se diga a ligação. Aqui o Badaró é muito acadêmico, né? Ligações nebulosas com o crime organizado local lá na Índia. São as milícias dele, sabe? São as ligações milicianas como nós temos hoje. Hoje nós temos no Brasil, eu falo, não quero comprometer as gurias que estão aqui, queridas colegas que estão aqui, mas eu falo por mim.
Quem governa o Brasil hoje é um poder miliciano e tem ligações. Esse poder que está hoje no Brasil, que chegou ao poder através da mentira, através do financiamento industrial de campanha, por disparos de mensagens de fake news de fora do Brasil, chegou porque tem o que o Badaró está chamando aqui, ligações nebulosas com o crime organizado local. O Rio das Pedras, o berço eleitoral da família Bolsonaro, é o berço da milícia carioca, portanto, de arma, de droga e tudo isso. Então é importante que se chame a atenção disso. Não é só aqui, isso acontece em todos os lugares. E a Índia não é um caso à parte, muito menos o Brasil é um caso à parte. Então as grandes indústrias, esse capital que as pessoas dizem que é limpinho muitas vezes, não tem nada de limpinho. O capital, de fato, não se realiza se ele não constitui também ligações espúrias. E o Badaró está denunciando aqui essas ligações espúrias. Antes de devolver a palavra ali para a Luísa, o Ceia, sempre presente, sempre apoiando o canal. Muito obrigado, Ceia. Bem-vindo. Por favor, Luísa. Inclusive por meio de assassinatos, lideranças sindicais resistentes. No que diz respeito à precarização das relações de trabalho, os dados apresentados pelo estudo de Sanches são impressionantes. No final dos anos 1990, a proporção de trabalhadores não estáveis na Tata Motors era de menos de um quarto. Por volta de 2006, esse número havia subido drasticamente. Na fábrica na qual conduzi meu trabalho de campo, 76% dos 1,471 empregados eram classificados em vários graus de emprego, casual e estágio. Apesar de a lógica da casualidade ser substituir empregados sindicalizados por trabalhadores ocasionais mais baratos, as estruturas de recrutamento da Tata continuam direcionadas às famílias tradicionais da companhia, recrutando por meio de um sistema de indicações que ainda funciona. Um empregado precário é invariavelmente o filho ou o irmão de um trabalhador estável, empregado exatamente na mesma divisão da fábrica, sugerindo uma persistência da família Tata, apesar das mudanças no padrão do emprego. No entanto, como o mesmo estudo demonstra, os salários de um aprendiz ou estagiário, categorias em que os trabalhadores precários são contratados temporariamente, giravam entre 19% e 30% daqueles do trabalhador com contrato estável, sendo que os precários ainda se encontravam excluídos da representação sindical. Salários muito baixos e ausência da repressão sindical. Só retornando aqui, lembrando, eu vou interromper a Luiz só para lembrar que agora ele para de falar na Índia, nesse momento, então ele deu os dados, quando a Luísa leu em minha pesquisa, quem estava falando era uma citação, né? E a citação desse tal aqui, Andrew Sanches, né? Criminal, Capital, Violence, Corruption and Class, e a Luísa que sabe falar inglês aqui, as Luísas sabem, né? And Class and Industrial India, e de Nova Delhi, publicado lá em inglês. Então, publicado em inglês lá na Índia. Por que a Índia fala inglês? Porque é uma colônia britânica, secular, né? Lembrando sempre que fez parte do Império Inglês, tá? Calicut, que Vasco da Gama chegou que ano que o Vasco da Gama chegou em Calicut? Foi antes do Colombo, obviamente, chegar aqui. Não me lembro, me desculpem a ignorância, não lembro mesmo. Mas, enfim, Calicut, o centro do Oriente era aquilo. Por isso que eu não gosto da palavra orientar, né? Orientar é ir para Calicut. A Liliana, por exemplo, eu sempre digo para ela e disse que ela me norteou. Ela me apontou o ponto seguro e deixou eu rumar e navegar para onde eu quisesse. Não tem nada de orientação. Tem gente que não entende, diz, tu tá falando mal da tua orientadora. Não, ao contrário, tô elogiando. Né? Então, foi em 1498. Então foi depois, o Colombo chegou aqui em 92 e o Vasco da Gama chegou em Calicut em 98, achei que era antes. Ok, então tá bem. A partir de 98 começa o domínio da Índia pelos europeus como um todo, e depois o Império Inglês acaba se apropriando da Índia por completo. Né? Então, a partir de agora, o Badaró vai começar a falar da China. Tá? Ele dá uma costurada no texto, fala de salários, e eu só chamo a atenção para o item anterior, que mostra que esse capital na Índia,
a forma de contratar, de ter vínculo de trabalho com a empresa é totalmente afetivo, percebam, familiar, largas vínculos que na Índia tem uma outra organização da estrutura social, dividida em castas e tudo mais. Então isso também construiu vínculos que se misturou com o capital de uma forma muito profusa para eles, né, não para nós. Então as pessoas dizem, não, mas o capital, ele é uma forma moderna, ele se adapta a todos os lugares. Ele entrou na Índia, não destruiu o sistema de castas, ele se imiscuiu, ele se misturou e misturou capital com o sistema de castas, quer dizer, uma nova organização, um novo modo de produção econômico, societal e um modo milenar de reprodução social. Quer dizer, em cada lugar que o capital chegou, ele soube se misturar e parecer plausível diante desses sistemas. Isso só prova o quanto o capital é perigoso, o quanto o capital ele é adaptável. Não, mas ele não tem futuro, ele ruirá. Não, ele não ruirá, ele irá se apropriando, ele irá se adaptando, ele irá se mesclando nesses sistemas e tudo fará sentido no final das contas, tá? O Ceia está fazendo algumas perguntas a respeito mais da conjuntura imediata. No final a gente debate essas questõezinhas, tá, Ceia? Eu boto os comentários. Fala, Menezes. Isso me lembrou que a gente fala do agro, né? Aqui no Brasil, principalmente. Exatamente. Luísa, por favor. Acho que agora começamos a falar então da China. Depois eu leio um pouquinho no final. Agora o Badaró começa a falar da China na página 7 e 9. Salários muito baixos e ausência da representação sindical ou representação por sindicatos totalmente controlados pelo Estado e empresas são indicadores evidentes da precariedade. Nas últimas décadas, a China, o país mais populoso do mundo, ao menos nas estatísticas oficiais, que lhe atribuem uma população maior que a Índia, foi vista como o exemplo maior de industrialização em larga escala assentada sobre a exploração de uma classe trabalhadora submetida a salários muito baixos. A incorporação de enormes contingentes de trabalhadores às empresas industriais instaladas na China nas últimas décadas é um fato. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, em 2000, metade das ocupações ainda estava na agricultura, 50,3%, enquanto as indústrias respondiam por 18,8% e os serviços por 30,9%. Em 2016, a mudança foi brutal, com 27,8% dos postos de trabalho nas atividades agrícolas, 23,9% das indústrias e 48,3% nos serviços. Apenas é bom chamar atenção para a tendência, né? Esse comparativo que o Badaró colocou, a forma como ele organizou, facilita a compreensão. Principalmente eu brinquei na semana passada, eu me confundo com os números, mas sempre ele tem comparado 2000 com 16. Então, em 2 décadas, a gente toma assim, arredondando em 2 décadas. E aí a gente olha panoramicamente. Então, lá em 2000, 50% estava na agricultura. 28% 2 décadas depois, quer dizer, reduziu pela metade a atividade agrícola mesmo, né? Ou seja, houve uma migração para a cidade. Depois o outro dado, ó, em 2000, enquanto a indústria respondiam por 18%, aí a indústria passou a responder 2 décadas depois por 24%, e o principal setor de serviço, que é o proletariado de serviço, que o Ricardo Antunes tem chamado a atenção, todo mundo tem chamado a atenção, quem trabalha com a sociologia do trabalho, esse é o ponto que mais salta aos olhos. Os Estados Unidos foi assim no exemplo anterior, a Índia foi assim no exemplo anterior, e a China também. Então ele diz assim, serviços era lá 30%, e agora ele aparece com 48%, ou seja, em 20 anos, em 16 anos, em menos de 2 décadas, saltou o setor de serviços, saltou de 30% para 48%. Isso num país que tem 1,5 bilhão de pessoas, a percentagem de 1,5 bilhão são, cara, 2 Brasis a mais num setor só.
como controlar tudo isso, como criar postos, como gerar riqueza, crescimento econômico mesmo, no modelo capitalista, para tanta gente. Então percebam a precariedade que tem que ser causada também. Mas tem emprego. Sim, tem, mas em que condições? Que tipo de precariedade vive a classe trabalhadora na China, por exemplo, tendo crescido em 16 anos 20% de um setor apenas? Repito, são 2 Brasis, né? 200 milhões, são 400 milhões de pessoas que foram jogadas nesse setor em 16 anos. Gente precarizada, os uberizados da vida, como é que chama? Não sei nem o nome de muitos aí, não. Tá? Mas enfim, volta. Bom dia, Sônia também, que chegou agora, Sônia Lopes. No final eu vou interagir com os comentários, tá? Prossiga, Luísa, faz favor, depois eu assumo. Eu estava pensando agora que as condições de trabalho lá não devem ser tão boas, até porque o coronavírus tem indícios de que começou lá, né? Não com pessoas, não, mas nos animais, e isso também influencia a precarização do trabalho, né? Muito. A única coisa diferente que eles fizeram foi restringir o corona. Lá ele não foi pandêmico, isso que é interessante, né? Isso que se transformou numa pan significa todo, do grego, né? E demo significa pessoa, quer dizer, todas as pessoas. Então, uma pandemia é uma coisa que pegou o mundo inteiro, mas na China não foi pandêmico. Não foi, no caso, endêmico, né? Porque lá é endo, é dentro de um país, então é endemia. E na China não foi endêmico. Não foi toda a China que foi afetada. Portanto, e é esse o medo dos americanos, que a China se levante muito rápido, né, e comece a crescer mais rápido do que os próprios Estados Unidos, porque lá ficou restrito aquela, não me lembro como é que eles chamam, um distrito de cidade, não me lembro o nome, não me lembro se é província, eu acho que é província, ficou restrito ao lugar onde o corona foi descoberto ali, né? Embora dizem que, tem publicações aí que dizem que tinha no esgoto de Florianópolis em novembro de 2019, isso ainda está em andamento, né? Então tem muito biólogo, gente que tinha material guardado e voltou os materiais que tinha, e quem é que estava lá? Não era o seu Madruga, o senhor por aqui, era o coronavírus que estava no esgoto de cidades por aí, em amostras guardadas, tu vê só, né? Mas ok, foi na China, não há dúvida, mas na China ela não chegou a pegar o país inteiro, né, o corona, né? Tá? Mas sigamos, é isso mesmo, colegas. As estatísticas chinesas acentuam ainda mais a concentração industrial. De uma população total estimada em 1,35 bilhão de pessoas, a força de trabalho empregada em 2011 era de 764,2 milhões, quase um quarto da força de trabalho mundial. Cara, são 4 Brasil que levanta de manhã e vai trabalhar. 4 Brasil que levanta. Porque o Brasil nem todo brasileiro levanta e vai trabalhar. Tem as crianças que vão pro colégio, e os velhos que não trabalham. Tem um monte de gente que não trabalha. Tem gente que não tem trabalho, queria estar trabalhando. Tem 30 milhões de pessoas que queria. Tem os que não estão nem procurando mais trabalho, que o Temer deu o nome de desalentado, né? A China tem 4 Brasil inteiro, somando o velho, desalentado, desempregado, criança, louco, todo mundo que levanta e vai trabalhar. Como é que uma máquina dessa, a China, uma máquina dessas, não vai crescer do jeito que cresce? É só ter organização, um pouquinho de política keynesiana, um pouco de política de Estado, um pouco de capitalismo de Estado, um pouco de organização partidária comunista para dentro, e pronto, se transforma numa potência. A China foi a maior potência do mundo, depois Estados Unidos, Inglaterra, depois Estados Unidos, e agora a China volta. Então eu chamo atenção para esse número, não é menor, como é que disse o Badaró aqui? 764, são quase 4 Brasis que levantam de manhã e vão trabalhar. Cara, isso tem que gerar crescimento, é impressionante. Sendo 359,14 milhões nas cidades e 405 milhões nas áreas rurais. Com critérios distintos dos da Organização Internacional do Trabalho, essas estatísticas apontam 34,8% de empregos no setor primário, agro, 29,5% no setor secundário, que são as indústrias, e 35,7% nos serviços. Um dado importante para a discussão é a referência nas mesmas fontes
há 252,78 milhões de trabalhadores migrantes, 158,63 milhões entre eles trabalhando fora de sua província. Claro, um país continental como é a China convém chamar atenção, porque o Brasil viveu isso nos anos 30, o sertão, o norte, o nordeste descendo para o sudeste, ali que cria, eu me lembro que eu estudei isso lá na graduação, aí que cria a palavra favela, por causa da vegetação que tinha no morro, que é a mandioca braba, né, a favela. Então o morro era coberto dessa vegetação chamada favela, que é uma espécie de mandioca que não dá para comer, ela é mandioca braba, mas o gado come, cavalo come, mula, burro, enfim, cabra, esses bichos comem. Então esses morros eram cheios dessa vegetação e eles desceram, sobretudo da Guerra de Canudos, né, e tudo mais. Depois o Brasil também viveu isso nos anos 50, com a industrialização do Juscelino Kubitschek, que industrializou e trouxe migrantes, né? São Paulo é cheio de nordestino, então são as migrações. Depois o agronegócio, no fim dos anos 80, início dos anos 90, levou do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso, para o Tocantins, para o oeste do Paraná, gente para plantar arroz, para plantar soja, e eles levavam não só as famílias, como levavam seus gerentes, seus empregados, suas maquinários, tudo, né? Enfim, são migrações. E a China é monumental, eu tenho aqui o mapa, eu sempre vou me orientando, claro que aqui não dá para ver a China, ela vai estar lá, do outro ladinho lá, que eu botei a América, né? A China é gigantesca, ela é simplesmente gigantesca, então mais em cima ela faz fronteira com a Mongólia, e é por isso que eles fizeram a muralha, né, para se proteger do perigo mongol, do Gengis Khan. Sabiam desse dado? Eu gosto desse dado, eu acho esse dado sensacional. 1/3 da população asiática tem sangue mongol. Significa que eles foram conquistadores e a maior população de estupradores da humanidade. Isso é incrível, né? Isso é de uma violência terrível, né? Então eles tinham medo dos mongóis e em cima da Mongólia a Rússia fria, menos habitada e tudo mais. Então dentro da China eles migram, e aí o dado que o Badaró coloca aqui pra gente, né? Olha ali, ó. 250, mais do que um Brasil inteiro migrante, gente que nasceu num lugar, foi trabalhar no outro, porque a indústria está lá, o outro trabalha aqui, o outro trabalha ali, e 158 milhões, entre eles trabalhando fora de sua província, ou seja, gente que mora num lugar, mas trabalha na província do lado. Para isso tu tem que ter transporte, tem que ter um bom metrô, tem que ter um bom ônibus, tem que ter carro, eles têm pouco, né? Ou seja, isso não é de qualquer jeito fazer isso, hein? Organizar um país desse tamanho, com um crescimento desse tamanho, como eles organizam, né, os planos quinquenais, os planos de 5 em 5 anos. Né? Isso num país comunista, só para lembrar. Tá? Mas prossiga. Não resisti. Paula Nabuco, em um importante estudo, demonstrou uma relação específica entre esses processos de migração de dimensões absolutas sem precedentes na história da humanidade e a especificidade das relações de trabalho nas grandes indústrias chinesas. Desde as reformas e a abertura econômica dos anos 1990, a China vive uma migração massiva em um movimento que não apenas é direcionado do campo, principalmente da região central, à cidade, mas também é especialmente desenhado de forma a fornecer filhos e filhas de camponesas como força de trabalho para as grandes e novas indústrias, muitas de investimento externo predominante, instalada nas regiões leste e sul do país. Mas tem um detalhe, as empresas, o capital externo entra na China, mas o controle acionário dessas empresas é do governo chinês. O capital lá se conduz muito bem, só que teve que se dobrar ao poder chinês, ao poder estatal chinês. Vocês entram aqui, mas você não compra deputado no parlamento, você não ganha licitação feita em regime emergencial para não ter concorrência. É como se o governo chinês dissesse, está bem, capital, você entra aqui,
mas a bagaça aqui não vai ser como é nos lugares por aí, não. Aqui vocês vão ter que comer na nossa mão. Aqui o que importa é o povo chinês. A empresa vem para cá, traz capital, venham, tem Coca-Cola, tem McDonald's, tem tudo isso, maionese Hellmann's, tem tudo que é bom. Tá? Agora não tem Facebook, por exemplo, né? A guerra híbrida lá vai ser mais difícil. Eu brinco sempre que lá tem o Facebook, que é o Facebook comunista, né? Então tem outras redes sociais, tem outros parâmetros. E esse é um país comunista. Isso é muito importante. Portanto, agora, claro, esse é o lado bom. E tem o lado ruim, que também há muita precariedade. Porque a China, embora seja um país para dentro comunista, para fora ela é um líder capitalista. E para se transformar num player capitalista global como a China que cada vez mais ela teve que precarizar o trabalho da própria população chinesa. Ou seja, não tem santo. Não tem santo nessa história, né? Todos cometem erros, tá? Pelo menos o país é soberano, isso não dá para negar. A China é um país soberano, que nós não somos mais, né? Não somos mais. Fomos, modestamente, quando fomos aquilo que o Celso Amorim chamou de ativo e altivo, diplomata brasileiro, né? Ministro das Relações Exteriores da Dilma, não somos mais, somos um país subserviente que faz golden shower para os americanos, enfim, né? Enfim, é isso. Tem uma série bem legal no Netflix que fala um pouco sobre a China. História direto ao assunto, o nome. E aí são vários episódios diferentes, cada um com uma temática. E aí o terceiro é sobre a ascensão da China. Que legal. Repete aí, Luísa, faz favor. História, 2 pontos. Direto ao assunto. Ah, tá. Não é só sobre a China. Não. São várias. O primeiro é sobre fast food. O segundo é sobre a corrida espacial. O outro é sobre a ascensão da China. Aí fala também sobre plástico, sobre o petróleo do Oriente Médio. Legal. Vou ver Netflix. Feminismo, AIDS, genética, tem muitas temáticas. Legal. E são todos bem rapidinhos, meia hora mais ou menos. Bom. Bem conciso. É bom. Muito bom. Vou olhar. Valeu. No final eu interajo com os comentários, hein? No finalzinho a gente deixa um tempinho. Estamos com meia hora, estamos indo bem. Pode ir, Luísa, faz favor. Vamos lá. Em 1958, a China adotou um sistema de registro de residência, Hukou, que buscava fixar a população nas suas províncias, estabelecendo também o controle sobre a força de trabalho, conforme sua origem e emprego urbano ou rural, com o objetivo de garantir que o desenvolvimento industrial do país não se desse à custa de fluxos migratórios excessivos do campo para a cidade, como acabou sendo a tônica da industrialização capitalista em todo o mundo. A partir dos anos 1990, entretanto, esses controles foram relaxados, mas o sistema de Hukou não foi abolido. Ainda que algumas províncias tenham começado recentemente a permitir trocas de registro. Dessa forma, as trabalhadoras e os trabalhadores migrantes não podem recorrer aos serviços públicos, escolas, hospitais, etc., e ter acesso a outros direitos fora de suas províncias de origem. Sistema de recrutamento foram estabelecidos entre províncias demandantes e províncias fornecedoras dessa força de trabalho migrante, fazendo lembrar o modelo do coolies no século XIX. O resultado é que esses migrantes são obrigados a se submeter a regimes de exploração pautados por longas jornadas e salários mais baixos, na maior parte das vezes em sistemas de fábricas dormitórios, onde local de moradia e lugar de trabalho e confinamento se confundem. O peso desse processo na economia chinesa é inegável. Segundo Nabucco, o trabalho migrante e a renda que os camponeses migrados enviavam para suas províncias de origem representavam 16% do crescimento do produto interno bruto chinês entre 1987 e 2005. Nos polos mais dinâmicos da industrialização na China, essa relação é ainda mais expressiva. Neles, a combinação entre gênero e origem étnica hierarquizava o grau de exploração da força de trabalho. Mulheres... Aqui um pequeno reparinho, porque se faz importante. Lembrando que cita Nabucco, que é como se cita bibliograficamente. Mas lembrando que ela é uma mulher
é uma pesquisadora, sempre bom, né? Porque geralmente pesquisadores homens, então vamos chamar atenção, é Paula Nabuco, é uma mulher que está pesquisando, e aí ela cruza de novo aquilo que falávamos lá na primeira parte, a intersecção de dados entre gênero e etnia. Agora é etnia, não é raça aqui, né? Estamos falando de etnia mesmo, de fato, etnia. Etnia como um pertencimento moral, um pertencimento imaginário, tem a ver com etnia, não tem a ver com a invenção de algo biológico, não tem nada a ver, que é a raça, né? A raça é a invenção de algo pretensa, proto-biológico, a etnia não, a etnia é algo que se imagina, como diz o Darcy Ribeiro, né? Algo profundo, algo que as pessoas acreditam ser, né? Eu tenho origem étnica, quer dizer, eu sou ligado a laços morais, étnicos mesmo, a comunidades, a populações ancestrais, né? Tem a ver com etnia. E aí a Paula, essa moça, não conheço, não sei se é uma moça ou uma senhora, não importa, o que importa é que é uma mulher, faz o cruzamento entre gênero e etnia e hierarquiza o grau de exploração da força de trabalho. Quanto mais feminino for e quanto mais historicamente depreciado for a etnia, mais desvalorizado será o trabalho. Portanto, não é higienizado, não é perfumada. Exploração, hierarquização. Não, se você for mulher, se você tiver uma origem étnica descontada naquela sociedade, você será mais explorado ainda. Mulheres são preferidas na indústria eletrônica pela anatomia e habilidade para o trabalho com microcomponentes, mas também por serem consideradas mais cordatas. Embora majoritárias nas linhas de produção, as mulheres raramente ocupam os postos gerenciais. As origens provinciais, com as respectivas distinções linguísticas e culturais, e os preconceitos históricos também são elementos que definem a organização das equipes de trabalho. Pá, genial isso, hein, Luísa? Luísa. Olha que interessante. Na eletrônica, pela habilidade, pela compleição física que a mulher tem, a mão talvez seja menor, né? Porque a compleição física, em geral, na média chinesa mesmo, não precisa nem ser a nossa, de um homem será uma compleição, uma musculatura mais pesada, até mesmo por questão hormonal. A gente pode falar de biologia, não é proibido, né, se tratar de biologia. Ela também implica na nossa vida, o fenótipo nos diz muito, mas ele não é tudo, isso que a gente... Então as mulheres, pela mão menor, né, pelos dedos talvez mais habilidosos para eletrônica, vejam, cara, esse trechinho é sensacional, né? Microcomponentes, quer dizer, a delicadeza. Isso é uma construção histórica, é claro, mas também há um componente biológico, né? A mão é menor para fazer esse trabalho. Mas também por serem consideradas mais cordatas, e aí temos um detalhe cultural. Concordam, aceitam receber ordem, aceitam a sujeição. E aí temos um caráter cultural, porque não é todas as sociedades, isso não é uma característica biológica. A compleição física menor, em geral, é um componente biológico. Agora, a cor, eu não sei como é que se diz isso, cordato significa que concorda, que aceita, né? Não sei dizer isso, enfim, como substantivo. Isso, mas vem de cor, isso é certo, né? Cordato, cor é o prefixo grego para coração, então tem a ver com sentimento, ou seja, aceita subjetivamente aquilo que lhe foi imposto. Então tem um componente cultural aí, de uma sociedade provavelmente que também é misógina. É isso que eu quero defender. E aí segue a frase e diz assim: embora majoritárias nas linhas de produção, as mulheres raramente ocupam os postos gerenciais. São um grande número, mas nunca estão no comando. Nunca são as que mandam. E aí a gente brinca com duas coisas. Brinca não, estou brincando com a ideia, né? Primeiro, não acessa, e se acessa, não circula. Isso tem que ser posto assim, ó, num quadro. Mas o acesso, tá, então garanta duas coisas. Primeiro o acesso, depois a circulação. É como cotas. Vamos permitir que negros, que indígenas, que não sei o que, entrem. Vamos, parceiro. Segundo detalhe, a Maria Rita Pi Dutra, candidata agora a vereadora, sugiro a todos o voto, o meu voto será dela, ela dizia... tem que garantir não só o acesso, mas depois também a permanência, e isso significa a circulação dessas pessoas dentro daquele espaço. E aí serve para as mulheres nos postos gerenciais, chegam e se chegam, e pior, né, colegas,
que os dados demonstram também. Às vezes elas acessam, às vezes elas circulam, chegam à gerência e ganham menos, para ocupar o mesmo cargo. Tem dados que mostram. Isso é inacreditável, sabe? Eu tenho a minha filha, a Nanda, ela está no 3º ano de engenharia civil, um ambiente altamente masculinizado. A elétrica é mais, ok, mas ela se defronta com isso, eu acompanho como ela vai circulando e eu percebo tudo isso, entendeu? Existe, claro, um mundo hoje bem mais oxigenado nesse sentido, mas isso é forte na sociedade, né? Então chama atenção para isso, sabe? Chama atenção para isso. Fala. Vou falar em termo que fala ali, né, que ela preferia as mulheres, né, nessa ideia da indústria eletrônica, mas hoje com o desenvolvimento da tecnologia, as mulheres têm mais dificuldade de se ascender nesses cargos, ainda são super maioria os homens nesses cargos da tecnologia, e tem projetos mulheres da tecnologia, do IFRS, que é para promoção de mulheres na área da tecnologia, porque ainda é um ambiente extremamente masculino, né? Eu achei muito legal que quando tu citou a questão do acesso e da circulação, né? Que é diferente da questão do acesso e permanência. Porque permanência tem aquela questão de que tu permanece. Tá bom, tu tá ali. Tu não tem direito nenhum, mas tu tá ali, né? É a questão, tu vai vivendo um dia após o outro, tu não tem os direitos, né? E quando a questão é circulação, tu tem todos os direitos, assim como todos, inclusive o direito de andar por ali livremente, que é o mais importante, né? Porque às vezes pode ter negros na universidade, pode ter todos os outros movimentos, mas tu não tem, mas tu há preconceito, né? Há outras questões que influenciam. Mas vamos seguir aqui na leitura, então, no fim da página 80. Assim, ainda de acordo com Nabucco, e aí inicia uma citação dela. A província de Gangdong, o grande laboratório das reformas, conta com aproximadamente 110 milhões de habitantes, com pelo menos 400 mil fábricas e 3 zonas econômicas especiais. Do total da força de trabalho local, a maioria é feminina e migrante. Atualmente, essas trabalhadoras correspondem a cerca de 60% do total de trabalhadoras migrantes para fora de suas províncias de origem na China. Voltamos às palavras de Badaró. Desse modo, é um conjunto de fatores responsáveis pela subordinação e pela dependência da força de trabalho ao capital em níveis muito elevados, mas que simplesmente os níveis salariais mais baixos. O que explica o sucesso, do ponto de vista do capital, do salto industrializante chinês recente. Vale registrar, aliás, que os níveis salariais nas indústrias chinesas já não são assim tão baixos. Segundo um levantamento divulgado em 2017 e bastante comentado na imprensa mundial, o salário médio de um trabalhador chinês triplicou entre 2005 e 2016, passando de 1,1 euro, euro que eu nem faço ideia, dólar, e 20 para 3 dólares e 60 cents por hora. É dólar. Sim. Uhum. São valores superiores aos dos trabalhadores de quase toda a América Latina, à exceção do Chile. No Brasil, por exemplo, na última década, o salário hora do trabalhador fabril declinou de R$ 2,90 para R$ 2,70. Aqui tem um comparativo interessante, né? Segundo o levantamento de 2017 e alardeado, né, dos trabalhadores chinês triplicou de 5 a 16. Foi o famoso boom das commodities que o Brasil surfou também nesse crescimento econômico porque vendia commodities justamente para a China. Commodity é a matéria-prima em estado bruto, que lá na China eles processavam aquilo que a gente chama de valor agregado. Agregava um valor à matéria bruta. Então comprava o grão, comprava carne, comprava ferro,
comprava, enfim, vários minérios, e lá eles processavam e ganhavam com isso. Então, o Brasil também, o bom desempenho também dos governos, do governo Lula principalmente, né, foi com base nisso. Isso é inegável, isso é verificável, ok? E a China também cresceu com isso. Então vejam, triplicou nesse período até 16. Lembrando que 16 foi o golpe aqui, né? Quando a gente começou a ter o pré-sal, a Petrobras afeita ao gasto público, a Petrobras era responsável por 50% do gasto público. Investimento em gasto público, desde projetos sociais até os bolsas, né, todo tipo de distribuição de renda era pela via da Petrobras, por isso precarizar a Petrobras. Feito o reparo. E aí então ele compara. Então lá, nesse período, nesse boom de commodities, a China triplicou o salário por hora, 3 dólares por hora. São valores superiores ao trabalhador quase da América, e exceção do Chile, que cresceu. No Brasil, por exemplo, a última década, e aí nós temos que pegar, o livro é de 18 ou 17, eu não me lembro, 19 o livro, é bem atual, né? Ele é de 19, então deve ser dados de final de 18, início de 19, talvez. A última década, o salário do brasileiro foi de 2,90, caiu para 2,70 dólares. Então, enquanto eles cresciam, a gente decrescia pouquinho, ou estagnava ou decrescia. E aí, claro, na última década tem no finalzinho o ataque do governo Temer, que governa de 16 a 18, e depois o governo neoliberal do a política neoliberal do Paulo Guedes, que não faz nenhuma questão de que esse valor aumente. Aliás, é para isso que ele foi posto lá, para que isso não se mexa, né? Para que não se mexa nisso e os capitais possam faturar muito mais. A hora gastar com um trabalhador, onde já se viu esse monte de vagabundo aí, né? Não tem que ganhar mais do que isso. É isso que eles pensam, né? Pelo menos, tá? Mas é isso, gurias, é isso, é isso. Uhum. Vamos seguir mais um pouco? Mais um pouquinho, depois acho que sim, estamos com 46 agora. Vamos mais um trechinho. A gente para ali na citação, eu acho. Vamos? Tá, então vai lá, Luísa. Lê um pouco. Tá. Estamos escutando bem aí, então? Vamos lá, então. Esses valores devem ser analisados com cuidado, visto que são influenciados pela variação cambial. Mas é inegável que, apesar do grau elevado de subordinação da força de trabalho, os salários industriais chineses vêm subindo, fruto de lutas coletivas numerosas da classe trabalhadora chinesa, com destaque para greves ou outros protestos coletivos por empresas. Marcel van der Linden compilou dados que demonstram que o crescimento das lutas sociais na China compilou dados que demonstram o crescimento das lutas sociais na China a partir de 2004. Não se deu apenas uma ampliação numérica, mas mudou também o foco das demandas, dos direitos trabalhistas para elevação salarial e a melhoria das condições de trabalho. Segundo Van der Linden, a Academia Chinesa de... Opa! Luísa, tá, não, beleza? Tem um delayzinho, não dá bola, é assim mesmo. Olha só, tem um textinho do Ricardo Antunes de 2008, aquele das lutas sociais e tal. Ele mostra, o Ricardo Antunes, ele mostra que as greves sindicais, que aí não chegam muito para o Ocidente, né? Mas quem estuda tem conhecimento disso. As greves sindicais na China foram as lutas sociais e as greves sindicais, greves de sindicatos organizados, de trabalhadores crescentemente precarizados, foi enorme nesse mesmo período de crescimento da China. Então, é sempre bom apontar o contraditório. Houve crescimento. A China se transformou numa máquina, inclusive triplicando o valor do valor pago. Mas isso também não ocorreu sem luta social. Sem muita luta social. A maior greve que se tem notícia no mundo ocorreu em 2005 na China. Depois, outra hora, eu pego com calma o dado que o Ricardo Antunes aponta. A maior, porque, claro, qualquer grevezinha, ele brinca, eu já vi o Ricardo Antunes falando disso, qualquer grevezinha num país de 1,5 bilhão de habitantes é uma grevezona, dá para brincar com isso, né? Então lá são grandes movimentos nesse sentido.
E a partir de agora no texto, se não me engano, é a primeira vez que aparece o Marcel van der Linden. Eu catei, quando eu li o livro, eu catei esse cara e não achei livro dele disponível. Ele publica muito artigo em estudos e tudo mais. Mas o Badaró, a partir de agora, começa a citar o van der Linden até o final do texto. Ele aparece de agora para frente um monte. E parece ser um autor importante. Depois tem uma nota ali, a gente vai ler sobre as recentes greves na China, escrita em 2012, eu acho que é justamente por onde a gente vai terminar a leitura de hoje. A Luísa Menezes vai agora para a citação do van der Linden, e o van der Linden está ancorado na Paula Nabuco, tá vendo como o Badaró está circulando entre esses autores aí. Mas por favor, Luísa. Vamos à citação, então. A Academia Chinesa de Ciências Sociais registrou que em 2006 havia mais de 60 mil dos assim chamados incidentes em massa, protestos populares feitos por trabalhadores assalariados e outros grupos, como camponeses e grupos semi-religiosos, como o Falun Gong, e mais de 80 mil em 2007. Desde então, as cifras que registram os incidentes em massa não mais foram publicadas, mas os especialistas acreditam que nos últimos anos esse número tem aumentado. Voltando às palavras do Badaró. Não, e eu acho apesar que a gente de para toda a ali, precariedade. Luísa, eu acho que a gente para nesse ponto da citação, só vou chamar a atenção que essa citação aí sobre a Academia de Ciências Sociais mostra duas coisas. Primeiro, que os dados não são transparentes. O Ocidente não conhece, é um país comunista, é um país fechado, realmente não está disposto que a guerra híbrida, não está disposto a permitir que a guerra híbrida chegue lá. Isso tem seu custo, fecha seus dados e pouco se conhece a respeito deles. Mas quem vai para lá e estuda, a Rosana Pinheiro Machado, a Pinheira, faz isso, essa Paula Nabuco também fez isso e o van der Linden também. A nota 29 diz assim, os dados, a citação é do van der Linden, o trabalho em perspectiva global em novo começo de novembro de 2017 sobre greves na China, ver também Paula Nabuco, as recentes greves na China, revista Outubro, é uma revista, né? É a revista Outubro, referência obviamente a 17, né? Número 20 de 2012, então eles pesquisam dentro do cenário chinês. Então, a imprensa chinesa não vai dar esses dados, nunca. Quem é que vai conseguir esses dados? Um pesquisador ou outro que consegue ir para lá, com bolsa ou sem bolsa, e pesquisar, repito, a Paula Nabuco, que eu conheci lendo aqui o Badaró, e a Rosana Pinheiro Machado, que eu conheço daqui, da Federal de Santa Maria, enfim, de publicações. O dia que ela veio autografar, eu estava lá, ela fez uma fala, e ela pesquisou no mestrado sobre trabalho, ela é antropóloga, né, pesquisa sobre o trabalho na China. Tá? Então acho que a gente para por aqui, deixa eu ler rapidinho os comentários antes da gente encerrar. Tá? Então, agradecendo sempre ali os colegas, a qualquer momento, se vocês quiserem dar um pitaco, vocês avisem. O Ceia, por quanto tempo era algum indicado do Lula? Dilma, PT era corrupta e agora são indicados do Bozo. O Bozo não sabia, os bolsominions são descarados. Sim, eles dizem que não sabiam, mas quando era Lula e Dilma que indicavam, eles cobravam de que soubesse. Exatamente, o Ceia tem razão. Como agora, por exemplo, o cara que foi encontrado com valores enfiados nas nádegas, eles diziam que não tem ligação. Não, esse cara está visceralmente ligado ao governo. E o Ceia complementa, Augusto Nunes falou que o Bozo não tem nada a ver com o senador Cueca, se fosse indicação da Dilma, aí diria, era motivo para pedir impeachment. Exato, Ceia, exato. É que o Augusto Nunes é um bolsominion hard, né? Ele está lá, ele tem o seu emprego assegurado para falar bem do governo. Falei antes, né, a Sônia chegou sempre presente, sempre apoiando o canal, dando bom dia, cumprimentando também as gurias, a Sônia, eu acho que eu mandei para ela um pedacinho, não, mandei um pedaço do outro texto. Ceia, bom dia, o pessoal aqui chegando, rapidinho, excelente análise da China, excelente, Ceia, esse trecho aqui, é um trechinho aqui, e ele se estende, né, é muito bom os dados aqui, Ceia, a respeito da China, feito pelo Badaró, sim. Mas talvez a revolução lá para Marx esteja incompleta, talvez, se os salários fossem baixos, exploração, força de trabalho. Mas quando houve elevação de salário, historicamente, houve também um arrefecimento das greves e das lutas sindicais. Logo depois da morte do Marx, a Segunda Internacional acabou arrefecendo porque eles conquistaram lugares nos parlamentos, sobretudo o parlamento alemão. Então, conquistas sociais
aplacam as lutas sociais. Os governos Lula e Dilma são um exemplo brasileiro disso. Os ganhos qualitativos, enfim, né, nos governos Lula e Dilma fizeram também com que diminuíssem os movimentos sociais, né? Muitos deles estavam inclusive integrados ao próprio governo, né? Então concordo com você, sei, absolutamente. O Escapim não entrou hoje. Olá, queridos, passando para dar um oi, um abraço, valeu. Eu não mandei o link porque tu me disse que não vinha, né, Escapim? Tinha algum outro compromisso, tá tranquilo. E Ceia, se as ações das empresas ficam com o Partido Comunista, pelo menos uma parte dela, para que não tenha controle acionário total. Sim. Isso quem explica muito bem é um vídeo do Jones Manuel sobre a China, tá? Um vídeo excelente dele, né? Militante, jovem, do Partido Comunista, e publica na Autonomia Literária e na Boitempo, né? Não com o Estado, senão não poderíamos chamar de marxismo, eu acho. Exato. Então, minimamente é marxista nesse sentido. Ceia. Essa dúvida que tinha, as empresas ficavam no controle do Estado, mas num país comunista marxista, aí fui ver o que era o Partido Comunista que tinha as ações. Eles têm o controle acionário. Não permite que uma empresa faça o que quer. O Estado tem controle acionário da empresa. Eles podem entrar, eles podem se conduzir, mas não como querem, senão aquilo que está no princípio, enfim, do desenvolvimento da China, a autonomia da China. Quer dizer, você quer investir aqui desde que seja para vocês crescerem, mas nós crescermos também. O Brasil não, as empresas vêm, se conduzem, e tanto mais elas crescem, mais a população brasileira é achacada, aplacada, né? Então é justamente o contrário. E pois bem, então quarta-feira, avisos e comunicados para o interior do município. Essa semana, então, estamos tendo o segundo seminário, né, Luísa? O terceiro seminário, né? Terceiro seminário organizado pelo Grupo Kairos de Estudos e Pesquisas em Educação, Trabalho e Políticas Públicas. E agora, então, esse tem um mote, que é o lançamento de livros, a produção bibliográfica do grupo. Vários são os integrantes do grupo que estão envolvidos nessas publicações, entre elas, claro, a professora Liliana, que é a coordenadora do grupo. Então, se está fazendo desse terceiro seminário, quarta-feira, às 19h, será enfim, o terceiro movimento desse seminário. E de lançamento dos livros, então, há falas. A primeira foi o Saviani, está disponível. A Luísa está cuidando do canal do Grupo Kairos. Se botar no Google Kairos UFSM, vai direto. Se botar Kairos, vai para um grupo de dança, que não somos nós, infelizmente não temos toda essa habilidade. Não ainda, a gente está treinando, né? E, enfim, não está treinando, tá bem. Então bota lá Kairos UFSM, vai para o canal do grupo. O Saviani, o professor Dermerval Saviani, fez a fala, excelente, né? O Saviani, ele só é o cara que escreveu a LDB. Fantástica fala. Depois, semana passada, a Célia, que foi nossa colega por um tempo, ela mora na Bahia, professora da Estadual da Bahia, UFBA, e lá coordena um grupo em educação. A Célia, ela tem um jeito muito tranquilo, fala baixinho e tal, mas a contundência da fala dela é impressionante, assim, uma fala corrosiva, cheia de dados que nos permitem vislumbrar o buraco que nós nos metemos. Então, sugiro a todos a fala da Célia, quarta passada. E essa semana, quarta-feira, falarei eu. Ali a gente tem pouquinho tempo, não é muito não, é 30, 40 minutos, aí tem todo um momento cultural e tal, né? Enfim, então convidamos a todas e todos a estarem presentes quarta-feira no terceiro seminário, terceiro movimento de lançamento dos livros, e falando sobre a pragmática do trabalho dos professores, que no grupo chamamos de trabalho pedagógico, especificamente, nessa pragmática do capital. É isso, Luísa? Mais alguma coisa? O Escapim voltou e diz assim, não, o Escapim disse, sim, estou na escola, dei uma fugidinha para dar um oi. A gente faz qualquer coisa por dinheiro, até trabalhar a gente trabalha. É assim mesmo, Escapim, não dá bola. Tá bom então, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, ficamos por aqui hoje. Semana que vem vamos fazer 9h30, um pontinho, 9h30, 10 minutinhos antes. Então quem tiver interesse, colhe aí. Semana que vem, 9h30 da manhã, seguimos a leitura falando desse contexto de precariedade global da classe trabalhadora, a partir do livrinho do Marcelo Badaró Matos, A Classe Trabalhadora de Marx ao Nosso Tempo, tá bom? Muito obrigado a todas e todos, se cuidem, fiquem bem
e abração.